fizemos o convite. Está nervoso, amor? Eu? Na, na verdade, a gente está bem nervoso mesmo. Mas, no final das contas, não precisamos ficar, né? A gente está aqui para contar a nossa história, a história de como nasceu esse sonho de viver a vela, o que a gente fez para conseguir realizar esse sonho e como está sendo viver a vela. Uma coisa que ainda é bastante nova para nós. Não tem nenhum ano ainda que a gente começou a viver esse sonho. Fácil. Então vamos lá, né? Esses dois são meus pais, a Nina e o Ernesto, nasceram aqui em Santa Catarina e eles casaram em 1944 e foram morar em Santos. Meu pai trabalhou na pesca a vida toda, na pesca de sardinha, na costa entre Santos e a Baía da Ilha Grande. Eu nasci em Santos e mais novo de 5 filhos, né? Todas as férias de escola a gente vinha para Santa Catarina, né? E ficava na casa de meu avô, que também era pescador. E depois, numa casinha que a gente tinha pequenininha, foi na frente dessa casinha, numa praia chamada Cascalho, que eu aprendi com meu pai sobre a vela, sobre o mar, sobre a pesca, né? Eu acho que aí ele injetou um pouco de sal no meu sangue e a gente foi vivendo. Ele sempre falava para mim que o mar era vivo, que a gente tinha que respeitá-lo muito, né? Se a gente respeitava ele, ele nunca ia fazer mal para a gente, né? Eu lembro disso dizendo. Quando eu concluí o segundo grau, isso quando eu tinha 17, 18 anos, eu resolvi ver o que ele tinha vivido e o que o meu irmão mais velho, 20 anos mais velho que eu, vivia. Ele era mestre de barco e embarquei. Fiquei 2 anos embarcado, trabalhando na pesca na costa brasileira, de Vitória até o Rio Grande. Foi uma experiência muito legal. Eu ficava 15 dias no mar. É uma vida muito dura, a vida desses pescadores, né? E foi muito legal. Ali é meu pai, do cantinho camiseta branca, isso aqui mais ou menos na época que eu nasci, 1960 e qualquer coisa. Depois eu voltei a estudar em Santos, me formei em processamento de dados e vim morar em Joinville, aqui em Santa Catarina, para trabalhar na área. Mas não tinha jeito. Montei uma peixaria, meu negócio próprio. Tinha que estar envolvido com o mar, não tinha jeito. Esse ano foi bem especial. Eu me casei, desse casamento tive 2 filhos, o Lucas e a Laura. Mas mais especial porque nesse ano eu conheci o verdadeiro amor da minha vida. Bom, e esses dois são os meus pais, o Fernando e a Doceli. Os dois são gaúchos, se mudaram para uma pequena cidade de Santa Catarina, que se chama São José do Cedro, e onde eles moram até hoje. Meu pai fez de tudo na vida, nada ligado ao mar. Trabalhou em serraria, em olaria, foi comerciante, foi até caminhoneiro. Minha mãe sempre foi professora. Foram 2 guerreiros eles, com certeza. E essa sou eu no dia da minha primeira Eucaristia. Sou a mais velha de 5 filhos, nasci em São José do Cedro também. E a água também sempre fez parte das minhas férias escolares, só que era água doce. A gente ia para o clube da cidade e ficava na piscina até murchar, o dia inteiro. Foi no verão de 1978 que o meu pai resolveu colocar toda a família, pai, mãe, 3 filhos na época e mais uma tia dentro de um Fusca e levar a gente para conhecer o mar. A gente fez 900 quilômetros, foi estrada de barro, asfalto, sol, chuva e enfim a gente chegou. Foi essa maratona toda, mais de 20 horas de viagem para passar 4 dias em Florianópolis. E o meu primeiro banho de mar aconteceu em Sambaqui, uma foto bem antiga essa, né? Aconteceu em Sambaqui e foi maravilhoso. Alguns anos mais tarde, eu vim morar em Florianópolis para estudar. Estudei na Universidade Federal, me formei em odontologia. E, a partir de então, o mar passou a ser presença constante na minha vida. Chegou o ano de 1992, que também foi um ano muito importante para mim. Me formei, me casei, fui morar em Joinville, montei meu consultório e comecei a trabalhar. Mas mais importante do que tudo, foi o ano no qual eu conheci o grande amor da minha vida. Muito tempo se passou, muitos anos se passaram, muita coisa aconteceu. O Luiz se separou, eu me separei. E
num belo dia, acabamos nos reencontrando. Então, se 92 foi especial, 2006 foi mais do que especial, muito mais do que especial. E foi nessa prainha, em Armação do Itapocorói, uma prainha de pedrinhas que se chama Cascalho, num restaurante que se chama Petisqueira Lírio, que a gente acabou se encontrando, assim, por uma conspiração favorável de todos os astros e signos, e como diria Lulu Santos, sozinhos, perdidos, errando de bar em bar, a gente acabou se encontrando e nunca mais nos separamos. O relacionamento foi sério, muito sério desde o início, e logo vieram os planos para o futuro. Foi num dia de chuva, de muita chuva, que o Luiz virou para mim e disse assim: eu tenho um sonho, comprar um veleiro, morar nesse veleiro e com ele dar a volta ao mundo. Fiquei meio assim, né? Dei uma gaguejada, engoli em seco, meio assustada, fui logo respondendo: morar num veleiro, dar a volta ao mundo, quem vai pilotar esse barco, né? E, na verdade, a minha experiência com navegação até então era praticamente zero. Eu nunca tinha entrado num veleiro, eu nunca tinha velejado. E em outros barcos também, pouquíssimo. Talvez não muito mais do que um ferry boat para ir daqui até ali, né? Mas a ideia era uma ideia que me encantava. Sempre gostei muito de viajar. Então a gente decidiu me fazer conhecer esse mundo. Foi num domingo de muito sol, num domingo lindo, de céu muito azul, de mar muito tranquilo, que a gente veio fazer um day charter aqui em Florianópolis. E a gente saiu daqui do clube. Ficamos o dia inteiro velejando, navegando por essas baías. Foi um dia realmente maravilhoso. A ideia de viajar, que era uma coisa que eu gostava muito, e conhecer lugares paradisíacos ao redor do mundo inteiro, realmente me fascinava. E já que eu gostei desse domingo, né, por que não conhecer esse mundo? Por que não viver a vela de verdade? Até porque nesse dia eu me vi morando dentro de um veleiro. Então, a partir daí, a gente começou a procurar veleiros para comprar. Bem, contrariando o que a gente lê e o que a gente ouve sempre, a gente tomou uma decisão bem diferente, né? Todo mundo pensa: vamos comprar um veleiro pequenininho, vamos praticar, vamos treinar, vamos aprender, ver se é realmente isso que a gente quer pra gente, né? Mas não, a gente falou: se é para comprar, vamos comprar já um veleiro que vai ser a nossa casa flutuante. Vamos partir para os finalmente, não temos tempo a perder. Inicialmente a gente pensou num Fast 345, como o do Maurício lá, e saiu procurando. Achou um em Ilhabela, viajou para Ilhabela, foi lá olhar, fora das possibilidades. Estava fora para nós. A gente viu que no Brasil tem muito pouca oferta de veleiros para comprar, né? Veleiros usados que estavam dentro das nossas possibilidades. E vendo os sites da internet, a gente começou a olhar os sites de vendas de barco lá fora. Foi onde a gente começou a ver que tinham mais ofertas e os preços eram até mais acessíveis com barcos mais novos do que o que a gente encontrava aqui. O nosso sonho, em vez de diminuir, aumentou. Passou a ser um Bavaria 39, né? Um barco usado, mas maior do que um Fast. E aí, se é para começar, né? Como é que a gente ia comprar um Bavaria 39? Como? Né? Importar era impossível, né? Já que era para aventurar, que fosse desde o começo. Resolvemos ir morar na Europa. Escolhemos a Itália, porque os bisavós da Mauriane eram italianos, e com isso a gente poderia requerer a cidadania italiana dela e morar e viver legalmente lá, e trabalhar, né? Sem problema nenhum. E também por causa da língua, a língua latina, mas com a língua foi lê do engano, não tem nada a ver. Bom, os primeiros passos, então, já estavam dados, né? Marcamos a data da partida para Roma. Seria setembro de 2007. Essa data a gente conseguiu cumprir. Marcamos também a data para soltar as amarras. Deveria ser 31 de dezembro de 2010. Bem pontual, né? 31 de dezembro. Tínhamos um sonho, essa data a gente não conseguiu cumprir. Tínhamos um sonho
e queríamos transformar esse sonho em realidade. Mas entre um e outro tinha um árduo caminho. A gente sabia que a gente tinha que trabalhar muito, a gente precisava ganhar muito dinheiro e, sobretudo, a gente precisava ter o controle absoluto de todas as nossas emoções. Só assim a gente conseguiria chegar onde a gente queria. E lá fomos nós, partimos para Roma. Nessa época tínhamos 600 euros no bolso. E 5 dias de hotel reservado e pago em Roma. 21 de setembro de 2007, aí no aeroporto de São Paulo, uma bagagem bem grande e também dentro dessa bagagem o nosso sonho. Chegamos em Roma, né, e teve início uma batalha diária, muito grande. Aí está o Luiz, de pedreiro, né, os primeiros trabalhos que surgem numa vida no exterior é sempre os trabalhos, os subempregos, mas que remuneram muito bem. E o nosso objetivo era ganhar dinheiro. Para nós, era sempre segunda-feira. Aí a Mauriane, na escola de idioma, estudando italiano, eu trabalhava, ela estudava, aí ela me ensinava depois em casa, aí a gente foi indo assim, né? Com vários trabalhos, o tempo foi passando, aí trabalhando na colheita de azeitona, várias experiências bem legais, bem diferentes, né? E todos os anos, a gente não deixou de ir no Salão Náutico de Gênova, né, a Feira Náutica. Essa aí é a primeira, no finzinho de 2007. A gente estava com 15 dias de Roma, pegou um trem, dormiu no trem a noite inteira, chegou em Gênova, ficou no salão e voltou. A gente ia, olhou todos os barcos e aí não teve jeito. Se encantou pelo Lago 380, o Catabana de 38 pés, né? O Bavária mudou. O sonho aumentou mais ainda. O barco era 1, virou 2. Né? No final de 2008, a gente tinha juntado 20 mil euros. Né? Finalzinho de 2007 ao final de 2008. 10% do valor do barco. A essa altura, final de 2008, o frio aumentou bastante, consequentemente, os trabalhos, as possibilidades de trabalho diminuíram muito, o que era normal para essa época do ano, e nós resolvemos então vir ao Brasil, recarregar um pouco as baterias e passar as festas de final de ano com as nossas famílias. Retornamos para Roma somente quando o frio já começava a dar uma trégua. E aí nós abraçamos mesmo, mergulhamos de cabeça em todas as possibilidades que surgiram. Foi quando apareceu a primeira possibilidade de trabalhar com turismo. E aí a gente começou a unir o útil ao agradável. Ganhamos dinheiro, ganhar dinheiro trabalhando com algo que era tudo de bom realmente. A partir daí, o nosso cenário mudou. A gente estava só nos lugares bonitos da cidade, inicialmente só em Roma e mais tarde por toda a Itália e até alguns outros países da Europa. A gente trabalhava muito mesmo, sempre perseguindo o nosso sonho. De vez em quando a gente dava uma paradinha, aproveitando as promoções de passagem aérea, que na Europa são tantas, são verdadeiras promoções, a gente comprava um pacote baratinho e saía em busca de barco, em busca de recarregar as energias. Foi quando chegou outubro de 2009, mais uma feira. A Feira de Gênova, a gente fala tanto dela porque a gente foi realmente todos os anos que a gente ficou na Itália. E era o lugar onde a gente mais tinha contato com todas as novidades que surgiam, e cada vez que a gente ia lá, a gente conseguia confirmar que o barco que a gente queria mesmo era um Lagoon 380. Né? Quando 2009 terminou, nós conseguimos colocar literalmente embaixo do colchão mais 34 mil euros. Sempre trabalhando muito. Com isso, nós chegávamos a 1/4 do valor do nosso barco. Depois chegou 2010. Em 2010, nós conseguimos montar, no início de 2010, nós montamos um negócio próprio, uma pequena empresa de prestação de serviços, sempre na área de turismo. 2010 foi um ano que a gente conseguiu, então, guardar mais dinheiro. A gente guardou 42 mil reais. 42 mil euros. Chegávamos a 50% do valor do Lagoon. Se o sonho não tivesse aumentado, se a gente tivesse continuado com o Bavária 39, com o alemãozinho, a gente diz, a gente poderia ter cumprido a data de soltar as amarras, que seria 31 de dezembro de 2010. Porém, a gente resolveu ficar mais um pouquinho lá e correr atrás agora do francês, né, do Lagoon.
2011 chegou e foi de muito trabalho também, muito trabalho mesmo. Nesse ano, o ano que a gente conseguiu guardar mais dinheiro, 54 mil euros. Decidimos, nesse ano, não ir para a Feira Náutica, porque o barco que a gente compraria não seria um Lagoon Zero, né? Seria um usado. Então, ao invés de ir para a feira, ver de novo o lago, a gente já sabia que era ele, a gente começou a viajar atrás, procurando outros barcos. E nessas, a gente viu vários barcos que, de repente, poderiam atender às nossas necessidades na Grécia. Lá pegamos um avião e fomos turistar e atrás do nosso barco, né? Chegamos lá, não tinha, assim, nenhum deles se encaixou à nossa possibilidade, nenhum deles chamou a nossa atenção, não era, nenhum deles dos barcos que a gente viu era para ser o nosso barco. Então, os dias que sobraram do passeio, a gente continuou fazendo turismo. Esse é o templo da deusa Nike, que fica na Acrópole, na cidade de Atenas. Nike, em inglês. Em grego, Nike. Em português, Vitória. Então, é o templo da deusa Vitória. Para a gente, quando a gente viu, teve um significado bem grande, porque a gente estava realmente quase lá. No final do ano de 2011, a gente tinha 3/4 do valor que a gente precisava para comprar o nosso sonho. Voltamos para Roma, de mãos abanando, sem barco. E, continuando as pesquisas na internet, a gente encontrou um barco que, de repente, poderia atender às nossas necessidades e às nossas possibilidades, bem pertinho da gente, na Baía de Nápoles. Entramos em contato, tal. Por coincidência, o broker era um amigo nosso, o representante da Lagoon em Roma, que era nosso amigo já de 2007. Foi um dos primeiros italianos que a gente conheceu. E agendamos uma visita a esse barco para o dia 3 de janeiro de 2012, quer dizer, há pouco mais de um ano atrás, né? Lá fomos nós, para visitar o barco. Chegando lá, a gente gostou de tudo no barco. Assim, era o barco que realmente, se tudo desse certo, poderia ser o nosso barco. A gente só não gostou do nome. Nada contra Los Hermanos Argentinos, né? Mas para nós brasileiros ter um barco com o nome argentino não ia dar certo. Nem contra os argentinos, nem contra Astor Piazzolla, porque Libertango é o nome de uma música muito bonita desse famoso cantor argentino, né? Então, se desse certo, uma das coisas que a gente teria que fazer seria mudar o nome do barco. Bom, conversa daqui, conversa dali. Acabamos entrando em acordo com o proprietário, marcamos uma segunda visita para o barco, uma visita na qual a gente queria velejar mesmo, navegar. E nessa segunda visita a gente realmente sentiu o barco. E é engraçado porque a gente acaba tendo uma relação diferente com os nossos barcos, né? E parece que a gente escutou ele conversando com a gente mesmo, e ele estava disposto a ter uma nova família, e aquele era para ser o nosso barco. Então, conversa daqui, conversa dali, negocia, surpresa geral, o napolitano aceitou a nossa oferta. Só que tinha um pequeno problema. A gente ainda não tinha todo o dinheiro que precisava, porque ainda contávamos com o dinheiro que a gente ia ganhar em 2012, né? Demos um checão pré-datado lá para o napolitano, com o compromisso de saldar esse cheque antes da nossa partida para o Brasil. Para nossa surpresa, ele aceitou. Foi no dia 1º de abril de 2012, dia do meu aniversário, não é mentira não, é o meu aniversário mesmo, que tomamos posse do até aí Libertango. Podia ser Libersamba, né? Seria legal. Nosso sonho estava se realizando e bem no dia do meu aniversário. Muito legal. O barco estava ganhando uma nova família, um novo nome e uma nova casa. Tá aí o barco com o nome antigo, né? E esse é o proprietário antigo também, muito emocionado, se tornou um amigo, porque eu acho que não é qualquer um que te passa o barco, dá um nome e aceita um cheque pré-datado, né? De uma diferença grande, faltavam 40 mil. E, inclusive, ele até chorou, foi bem legal, né? Não era um barco de charter, a gente viu muitos barcos na Grécia, em outros lugares, mas muitos barcos judiados, porque é diferente, né? Você pegar o barco de um proprietário único que usa o barco só para si, e todos conhecem um pouco disso, né?
Por que o barco? A gente pesquisou bastante, conversou bastante no Salão Náutico de Gênova desde o início, né, quando a gente se aposentou. Ele é um barco construído pelo maior grupo de construção de veleiros e catamarãs de cruzeiro do mundo, o Grupo Beneteau, onde está a Janot, onde está a Lagoon e a própria Beneteau. E é um projeto consagrado, um tal lá de Ivan Pettegen, alguma coisa, de um escritório como uma Pininfarina. Ele é um escritório que tem uma das assinaturas de maior sucesso dentro da arquitetura naval de catamarãs. E aí a gente, vendo o barco e sentindo um pouco mais, a gente começou a pontuar, porque todo mundo pergunta para nós, né? Por quê? Por quê? Não, porque sim. Foram construídos mais de 700 até hoje, desse modelo de catamarã. Não tem histórico de nenhum ter capotado, né? Esse é sempre o primeiro medo. Mas o catamarã não tem a bolina, né? Não volta, se capotar, pelo menos se torna uma ilha. A gente tem que como ficar em cima, não afunda, né? Então, a praticidade, ele é um barco muito fácil de manobrar, tanto a motor, com 2 motores, você pode ficar sem leme, que você consegue manobrar tranquilamente. Como a vela, sozinhos, a gente sempre divide as coisas no barco, é bem legal, mas uma pessoa sozinha consegue fazer todas as manobras de vela, sempre do mesmo lugar, do comando. Isso é muito bom, né? Tem um bom desempenho, não é um desempenho de regata, ele é a nossa casa, a gente não tem pressa sempre, né? Tanto a vela quanto a motor. E aí entra o item mais importante, eu acho que é o conforto, né? Nesse ponto é um barco 38, não é um barco, ele tem espaço de um barco de 45, 48 pés tranquilamente, né? Você tem um pé direito que você anda por todo ele sem se abaixar, 1,90 m, num barco de 38 pés. Essa é a configuração do nosso, são 4 quartos de casal, 2 banheiros. A visão panorâmica que você tem ali do salão, é como se estivesse numa varanda envidraçada, a passagem para dentro e para fora. No convés você não tem cabos e são 2 estais só, você caminha livremente, né? É um barco muito especial. E aí veio a preparação. Foi mais de 1 ano também entre a preparação pessoal e a preparação do barco para nós partirmos. Ele era um barco que ficava navegando ali no Golfo de Nápoles. Nunca tinha saído de Nápoles italiano. Eu ainda tenho muita dificuldade com a língua, porque a minha habilitação náutica estava vencida há mais de 2 anos, a brasileira. E para renová-la, eu teria que refazê-la. A capitania brasileira, né, a capitania dos portos aqui, você não renova. Depois, mais de 2 anos, você tem que refazer. Eles cancelam. Eu teria que voltar para o Brasil. Eu resolvi tirar a habilitação italiana, né? Então, fiz curso de vela, fiz curso para fazer a habilitação, estudei muito para fazer o exame. A gente começou 1 ano antes, já antes de comprar o barco, eu já comecei a pensar nisso, né? E participei de regatas, eles têm muitos campeonatos na costa italiana. Esse era o campeonato de inverno da região de Roma só, eram mais de 120 barcos, 10 etapas, um fim de semana sim, um não, começa em outubro, vai até abril mais ou menos, né? Eu sou o primeirinho lá, me judiaram, me jogaram na proa, e o proeiro sempre sofre, é aquele que mais xingam, né? Por causa do balão, sobe balão, desce balão, engata, era uma briga. Como experiência também, fui convidado pelo Jorge, aquele nosso amigo lá representante da Lagoon em Roma, a participar do delivery de um 45 novo. A gente foi buscar ele na França, na costa da França, em Sabres d'Olonne, e fez toda a costa atlântica da Europa, entrou em Gibraltar, no canal, no estreito, até a costa da Espanha. Foram 1.200 milhas, pegando bastante tempo ali. É uma região ali, o Golfo de Biscaia. Quando você sai da França ali, ele judia bastante. A gente teve janelas muito curtas, porque era a época de maio do ano passado, né? E ainda tinha muita frente chegando, ainda final de inverno, como diz assim. E aí na hora de passar o Cabo Finisterra. Aí, para mim, sobrou o resto todo, né? Preparar o barco para vir. Primeira coisa, tirar o barco da água, para economizar mão na massa, lixando o fundo para pintar. O barco, ela se assustava quando chegava no barco para trazer alguma coisa, porque virou um canteiro de obras, né? Como sempre. Desmontei o barco.
Aí eu instalando a antena do radar, buraco no painel, coloquei um chart plotter externo, só tinha um antigo dentro, e para colocar o radar aquele não aceitava, coloquei um fora que facilitou bastante a nossa vida em navegação. A gente tinha energia limpa, a gente instalou 3 painéis solares, instalou um gerador eólico também, né? Coloquei um dessalinizador, como o Flávio colocou ontem, com mulher a bordo você tem que ter, não tem como para morar sem isso. É pequeno, são 30 litros de água por hora, mas ele é 12 volts e consome quase nada de energia. Dá para ligar ele só com os painéis solares, sem motor. A gente não tem gerador a bordo ainda, né? Quem sabe quando eu chegue lá, Miami, Caribe, a gente pensa em mais algumas coisas. Fiz revisões dos motores, chamei o mecânico, ele me fez a revisão de um, eu acompanhei ele me explicando, fiz a revisão do outro, né, com ele me dando as dicas para aprender até. A gente tem 2 motores Yamaha de 29 cavalos. E as velas, eu fiz uma revisão geral nas velas, aí a gente está na veleria, e a gente fez um jogo novo de velas. A gente tem um jogo de reserva, isso nos dá muita segurança, né, porque a gente sabe que sem motor e sem vela no meio do oceano é complicado. A única coisa precisa, tudo aquilo que você pode vir a precisar. E as coisas também têm que estar dentro de você. Você precisa realmente ter o controle de toda a situação. Além de tudo isso, nós somos os marinheiros, os velejadores, os navegadores, né? No meio do mar não existe uma plaquinha indicando siga essa direção. Você tem que saber ler as estrelas, o céu, os mares, os ventos, todas essas coisas. E o GPS também a gente tem que aprender, porque nada que se quebre ou dê problema no barco pode ficar para depois. Imediatamente devemos sempre buscar uma solução, seja ela definitiva ou temporária. De outra forma, os problemas vão aumentando, podendo até comprometer a segurança da tripulação e da própria embarcação. Todos são capazes, uns com mais, outros com menos treinamento, mas é possível chegar lá. E para nós que estivemos dispostos a abdicar dessa vida na casa com o pé direito alto, realmente a vida que a gente encontrou do lado de cá é uma vida que a gente considera deslumbrante, encantadora. É uma vida muito simples, mas cheia de glamour, né? Para nós, soltar as amarras significou realmente deixar de viver uma vida convencional. A gente não precisa mais todo dia acordar com um despertadorzinho, trabalhar de segunda a sexta, esperar o final de semana para curtir, torcer para que dê um tempo bom para a gente poder fazer alguma coisa legal no final de semana. A nossa vida ela continua sendo regida por um despertador, só que o nosso despertador é o sol. Todo dia, quando ele ilumina a paisagem com os primeiros raios, a gente sabe que é hora da gente levantar, começar o nosso dia, fazer todas as atividades que a gente gosta, nadar, jogar frescobol, remar, mergulhar, ou simplesmente fazer nada, seja isso num dia de sol ou num dia de chuva. Além disso, a gente pode fazer sempre muitos e novos amigos em todos os lugares que a gente vai, conhecer pessoas interessantes em todos esses lugares, morar realmente nos lugares pelos quais a gente passa, ficar um dia aqui, 3 dias lá e realmente fazer parte da vida dessas pessoas, seja numa praia deserta, seja numa pequena vila de pescadores, numa cidade grande ou pequena, histórica ou não. Quer dizer, a gente realmente aproveita todos os minutos que a gente tem à disposição, né? Depois, o sol se põe e a gente sabe que o nosso despertador de hora de voltar para casa está chegando. Voltamos para casa, ler, descansar, jantar, namorar, enfim, nos preparar para um novo dia que vai começar amanhã e que a gente quer aproveitar também todos os minutos. E enfim chegou o grande dia, aquele pelo qual esperávamos já há mais de 5 anos. Encerrou-se o ciclo Europa-Itália e iniciava-se agora a grande viagem. Soltamos as amarras e, iluminados por um maravilhoso pôr-do-sol, partimos. Era hora de voltar para o Brasil. Nosso sonho tinha se tornado realidade, e agora nossas estradas seriam os mares do mundo. O sol sempre nos indicaria a direção e o nosso combustível seria o vento. Quase 6.000 milhas náuticas nos separavam da nossa total realização. Santa Catarina, junto aos nossos familiares e amigos.
Aí a nossa primeira etapa, a etapa mediterrânea, né, com 900 milhas, ela durou 11 dias e foi dividida em duas pernas. O inverno já batia na porta, trazendo suas baixas temperaturas, e o Mediterrâneo refletia toda a instabilidade meteorológica. Vento ideal, zero vento, muito vento, várias direções, que parecem que estamos dentro de um liquidificador, gente. Ali quem já navegou aqui no Mediterrâneo sabe que às vezes você pega umas coisas lá que o nome, esse termo que todo mundo usa é bem real, né? Bom, nós saímos de Roma, na verdade do litoral. Roma está a 30 quilômetros aproximadamente do litoral. Nós saímos da foz do rio Tibre, então, na hora que ele deságua, da nossa marina, no dia 7 de novembro de 2012. Saímos de lá ao pôr do sol. Navegamos por 24 horas e 24 horas depois estávamos já chegando a Sardenha. Logo entramos na Boca de Bonifácio, um estreito canal que separa a ilha italiana da francesa Córcega, que está logo acima. Luísa, aponta ali, por favor, a Sardenha, que está embaixo, e a Córcega lá em cima, né? A Córcega é o berço de Napoleão Bonaparte. Navegamos durante 7 horas dentro desse canal e logo tínhamos de novo o Mediterrâneo aberto na nossa frente. Mais alguns dias de navegação, e um pouquinho antes da gente chegar nas Ilhas Baleares, que são já território espanhol, tínhamos decidido entrar diretamente na ilha de Minorca, que é a primeira das Ilhas Baleares quando você vem dessa direção. Pegamos o início de uma frente fria que fez o liquidificador mediterrâneo funcionar a todo vapor. Assim. Então, durante umas 6 horas, mais ou menos, as últimas 6 horas da viagem, a gente bateu muito dentro do barco. As ondas no Mediterrâneo, geralmente, elas não são muito grandes, mas elas são desencontradas, elas vêm de todos os lados, e isso faz você sofrer um pouquinho. Quando a gente entrou em Mahon, que na verdade é um fiord super bem abrigado, a calmaria era total. Nem parecia que a gente tinha vivido aquele inferno lá fora, né? Lá fora tinha 50 nós. No fiord, a gente só escutava o vento assoviando lá fora e ficava imaginando como é que não devia estar o mar. Acabamos ficando 3 dias presos ali, esperando o tempo passar. O mau tempo passar. A próxima janela de tempo que se abriria também era uma janela de tempo curta. Então, nós saímos desse fiord nas últimas horas de tempo ruim. Pegamos o final realmente da frente fria. E logo depois, cerca de 12 horas depois, já estava tudo tranquilo. Mar tranquilo, pouco vento, e a gente fez uma velejada muito tranquila até Gibraltar. Até avistarmos a famosa rocha de Gibraltar. Essa foto não é nossa, mas a gente acha ela bem ilustrativa, assim, porque mostra bem por que se diz a rocha de Gibraltar. Realmente é aquela rocha perdida praticamente no meio do nada, e ali à direita tem a cidadezinha de Gibraltar, que é um território inglês numa pontinha do território espanhol, né? Os dois territórios eles são separados única e exclusivamente pelo aeroporto, não existe uma fronteira para você passar. E os barcos a maioria dos barcos, dos veleiros e das lanchas ficam ancoradas aqui, na Marina Bay. E é engraçado porque, de repente, você está aqui dentro do seu barco e você vê um avião taxiando aqui na pista, seja para decolar ou seja para aterrissar, né? Parece que os dois estão em rota de colisão, é uma cena realmente engraçada. A gente aproveitou os bons preços de combustível e aproveitamos para fazer o estoque de combustível para a travessia. E assim, 24 horas depois, aproveitando de novo a janela de tempo bom que se abria à nossa frente, a gente já continuou para começar a próxima etapa da viagem. Atravessar o canal de Gibraltar foi uma experiência tanto lúdica, por assim dizer, porque o encontro de dois mares. Então, lá na frente a gente sabia que estava o Atlântico, mas ali, nessa posição, a gente ainda estava navegando em águas mediterrâneas, né? E, ao alcance dos olhos, 2 continentes. À esquerda, a África. Só aparece a sombrinha lá. E à direita, o território espanhol, né? Além de lúdica, a experiência também foi bastante radical, porque a gente estava navegando bem tranquilinho, assim, a cerca de 2 milhas mais ou menos da costa espanhola, e a uma certa altura a gente tinha que atravessar o canal em direção à costa africana, né? Quer dizer, atravessar o canal mesmo, para depois continuar indo para o sul, para o Atlântico. E bem no encontro das águas dos dois mares, se formaram ondas
enormes, assim, uma coisa que a gente não esperava, que é uma coisa que, aliás, não acontece sempre. Eventualmente acontece, não só nesse canal, mas em alguns outros canais do mundo, né? E essas ondas do encontro das águas chegavam de 5 a 8 metros, eram ondas realmente grandes. Talvez tenha sido a única vez que o nosso barco, em toda a viagem, tenha batido. Assim, a gente subia e pum, subia e pum. Né? Foi bem assustador, mas sobrevivemos. Eu que diga que foi assustador, né? Foi coisa de 1 hora e meia de navegação, depois o mar acalmou, o vento continuou, poucas ondas, já mais perto da costa africana foi bem tranquilo, né? O canal por si só inspira muita atenção e planejamento, por causa dessas coisas que acontecem assim, e por causa dos navios. Ali, o próprio Amir sempre cita, e a gente leu que a cada 50 segundos passa um navio. Então é como você atravessar uma rodovia sem faixa de pedestre, né? A reposição das águas ali evaporadas pelo Mediterrâneo formam essa corrente muito grande. E o vento também se afunila, às vezes a favor, às vezes contra, né? E forma esse efeito que levanta muito o mar. Começava ali a segunda etapa, a mais longa, a travessia do Atlântico, né? E seriam 3.100 milhas, que a gente cumpriu em 29 dias, sendo 21 navegando e 8 dias nos portos. Esses portos foram em 3 paradas, 3 arquipélagos todos vulcânicos, as Canárias, Cabo Verde e a nossa Fernando de Noronha, né? Começou então a etapa atlântica. Nessa primeira etapa, desde Gibraltar até as Ilhas Canárias, a gente pegou muito pouco vento, tinha muito pouco vento, então a gente teve que motorar bastante. E outra coisa que nós estranhamos foi que os golfinhos que nos acompanharam tanto dentro do Mediterrâneo, ali nos abandonaram. Nós vimos golfinhos 2 vezes só nesses 6 dias de navegação. Os peixes também, que pescávamos em abundância no Mediterrâneo, nesse trajeto aí não tinha. Chegamos a Las Palmas de Gran Canária, junto com uma outra depressão, que nos prendeu ali por 4 dias. Mas essa a gente gostou, assim, a gente gostou muito mesmo. Sabe por quê? Porque, apesar de que a gente não tinha planejado que fosse assim, mas nós chegamos ali bem na época da partida da ARC, Atlantic Race for Cruisers, da edição 2012. Essa regata é uma regata de quase 3.000 milhas náuticas, que vai desde Las Palmas até a ilha de Santa Lúcia, no Caribe. Tá acabando o verão europeu e as pessoas resolvem levar os seus barcos para o Caribe para curtir o próximo verão lá no Caribe. Então, é praticamente uma flotilha que atravessa o Atlântico, todo mundo junto, né? Chegando ali, eram velas e barcos para todos os lados. Para onde você olhava, era só isso que você via. E é engraçado porque atrás de uma linha imaginária ficam todos esses barcos esperando um tiro de canhão que vai dar a partida, né? Nessa edição eram 230 barcos. E foi muito emocionante porque nós estávamos ali no meio. 230 barcos participando da regata, mais os curiosos, os metidos, como nós. Depois a gente navegou tranquilamente, com bastante vento, vento soprando forte mesmo, mas de uma maneira muito confortável, até o arquipélago de Cabo Verde. Além do vento favorável, a corrente era favorável e as ondas gordas do Atlântico nos colocavam sempre para frente. Então, nessa etapa da viagem das Canárias até Cabo Verde, a gente bateu o nosso recorde de singradura, que foram 190 milhas náuticas percorridas num único dia, né? Isso. A partir das Canárias, não éramos mais só nós 2 no barco, passamos a ser 5, e a partir de Cabo Verde seríamos 6. Eram mais 2 casais italianos que tinham o sonho de atravessar o Atlântico velejando e conhecer o Brasil. Então, tínhamos mais 2 casais conosco. Uma coisinha, um desses tripulantes era o Giorgio, que era o representante da Lagum em Roma, o que nos deu muita confiança, né? Ele sempre vendeu Lagum, estava dentro do barco na travessia do Atlântico, quer dizer, o barco é seguro, né? Ele com a mulher dele. É verdade, ele não é um kamikaze, né? Na verdade, foi uma coisa que deu segurança para mim também. Somos os 6.
Depois chegamos no arquipélago de Cabo Verde e ancoramos tranquilamente na Baía de Palmeiras, na Ilha do Sal. Escolhemos essa ilha por causa do aeroporto internacional, onde chegaria o 6º tripulante, né? A gente chegou no domingo e só partiríamos na quinta, então a gente aproveitou esses 4 dias aí para conhecer a ilha e para conhecer as pessoas do lugar. Ficamos realmente impressionados, assim, essa ilha não tem água, a água é toda dessalinizada e vem de outras ilhas também. E é um lugar de muito vento, então as poucas árvores que tem são realmente tortas do vento que sopra da África nessa direção. E as tempestades de areia são muito frequentes, né? E a ilha tem esse nome realmente em função da produção de sal. Aqui a gente está no topo da cratera de um vulcão, o fundo da cratera é abaixo do nível do mar, então a água que brota forma essa salina, que além da produção de sal, agora está sendo muito utilizada turisticamente e às custas da medicina, porque dizem que a água salgada tem um poder grande de cura para muitas coisas, doença de pele, enfim. Então, a ilha está atraindo bastante pessoas nesse sentido também. A gente saiu impressionado, então, pela pobreza do lugar, pelas paisagens inóspitas, muitas vezes quase lunares, mas também pela alegria do povo, pela simplicidade, pela humildade e pela solidariedade. Todo mundo sempre muito disposto a ajudar. Agora, navegando, a partir da Ilha do Sal, então, começou de verdade a travessia do Oceano Atlântico. Seria da África para o Brasil, de leste para oeste, de norte para sul. Amém. Esse seria a perna mais longa, tanto que foram quase 11 dias no mar, mas foi tudo muito tranquilo. Sempre vento a favor, às vezes mais, às vezes menos, mas o vento sempre a favor, as correntes, as ondas, sempre a favor. Fizemos tudo na vela. Nem as calmarias equatoriais, ou os doldrums, que é uma região que nunca tem vento, nem ali a gente teve problema. Tudo na vela, realmente. Foi aí que a gente atravessou a linha do Equador, né, pela primeira vez navegando. É muito interessante ver a latitude norte zerando e saber que vai começar tudo de novo para o sul. A gente, né, então chegou no 0 e tinha que andar até o 26 para chegar em Armação de Itapocorói e depois até o 27 para chegar aqui em Florianópolis. É bem interessante isso. E a gente sabia que logo depois do Equador estava Fernando de Noronha e a gente queria chegar lá, né? Descer o Atlântico em direção ao Brasil, com as correntes e os ventos alísios a favor, e mais as águas quentes, é realmente uma delícia. Mas a gente não queria parar em Noronha. Fizemos só uma paradinha estratégica ali, foram 2 dias, e já seguimos para Natal. Em Natal, os italianos desembarcaram, e éramos de novo só nós 2 no barco. Foi realmente uma emoção muito grande voltar ao Brasil. E uma das coisas que eu mais tinha saudade, mentira, né? Mas uma das coisas que eu tinha muita saudade também era a caipirinha. Então, na primeira oportunidade, lá fui eu. Começava aí a terceira e última etapa da grande viagem, descer a costa brasileira. E até Salvador foi bem legal, porque a gente chegou em Natal às 1 da tarde e às 7 da noite partiu. Ficamos só 6 horas para o desembarque deles, que iam fazer turismo pelo Nordeste ali. E aí a gente foi apadrinhado pelo Fernando e a Paula, do Andante, que eles têm um bar em Bauru, é um casal bem legal, do Bar pro Mar, o blog deles. A gente acompanhou eles, foram os 2 barcos lado a lado, era pra gente parar em Cabedelo e o tempo estava favorável, a gente foi indo, foi direto até Salvador, né? Depois daí a gente parou em Salvador, passou o Natal ali, foram paradas sempre rápidas. A nossa intenção era chegar aqui, faziam 4 anos que eu não via minha mãe já, e ela com 87 anos. A gente chorava muito no telefone, dos 2 lados. E de Salvador a gente tocou direto e a gente ficou como criança, né? Sempre nós 2, olhando as nuvens. A gente via nessas nuvens aí o Papai Noel num trenó, era época de Natal, e vinham sempre para o sul, né? Então, se vocês olharem ali, ó, tem o trenó aqui, ó. Não é mentira, o trenó aqui, o Papai Noel aqui.
E eles vinham para o sul, a gente queria pegar carona, quase que a gente pegou carona num deles, mas não ia deixar o cascalho abandonado, né? Uma breve paradinha em Vitória para abastecer. Desde que a gente saiu das Canárias, foi o primeiro lugar onde a gente colocou combustível, né? A gente usou muito pouco combustível. O trecho de Gibraltar às Canárias foi onde a gente motorou bastante. Depois disso foi vento em popa, mar favorável, foi muito gostoso mesmo. Aí em Búzios, a gente chegou em Búzios, né, os lugares tradicionais, aquelas fotos que todo mundo faz. E ali a gente passou o ano novo. Foi muito bonito, foi o nosso primeiro ano novo a bordo, a gente ficou no barco, foi bem gostoso. Aí está o nosso brinde, né, a saúde. E tocamos direto para o sul de Ilhabela. Saímos, mas quando escureceu, a gente estava antes de chegar no rio ali, entrou uma depressão, uma coisa estranha que não estava prevista, judiou bastante da gente ali. A Mauriane não viu, porque ela foi dormir, deitou, e eu suei a noite toda na boleia, né? E a gente entrou em Ilhabela, mas entrou às 7 da noite, saiu às 7 da manhã, ancorou lá na frente do Yacht Club, dormi, de manhã cedo a gente levantou, foi 3 de janeiro, no Rio foi um desastre, né? O que essa depressão causou, e a gente foi premiado. Logo que a gente saiu de São Sebastião ali, na saída do canal, antes de chegar ao Catraz, esse dourado aí, o maior peixe da viagem, tinha mais de 20 quilos, né? E logo foi 1 hora para tirar ele da água, a Mal ficava brava porque ela tinha que ir para o leme, jogar o barco de frente para o vento, e as velas começavam a bater, e eu, caça isso, não vou perder o peixe. A gente perdeu bastante peixe na viagem. Um pedaço dele já veio para a panela, o restante, como era o último trecho, a gente conseguiu levar e fazer um caldo de peixe com toda a família, foi bem legal, né? Agora... E finalmente, no dia 5 de janeiro de 2013, há pouquíssimo tempo atrás, a gente chegou onde a gente queria chegar. O nosso cascalho ancorou no cascalho, aquela prainha de pedras. Foi muito emocionante realmente chegar até ali. Porque alguns anos atrás a gente deu um jibe, né? Mudamos completamente a direção da nossa vida, acertamos o rumo e realmente corremos atrás do nosso sonho. Só que não adiantaria de nada a gente ter realizado esse sonho, ter feito uma coisa espetacular, uma coisa grandiosa, no nosso ponto de vista e para a nossa família também, se a gente não voltasse para o seio, para o calor da nossa família, para dividir isso com eles e com os nossos amigos, né? Foi só quando nós abraçamos a Nina e os meus pais é que nós conseguimos entender o real significado da palavra saudade. As semanas que se seguiram foram muito intensas. Aqui a Laura e o Lucas, os filhos, né? Toda sorte de amigos e parentes, desde os mais chegados até os mais curiosos. Todo mundo querendo fazer uma visitinha, né? Mas muito bom, assim. E foi no meio desse clima de festa que a Nina acabou nos deixando, nos enchendo de saudades. Ela que já há muito tempo, há muitos meses, esperava a nossa chegada. E todos os dias se sentava embaixo de uma árvore lá no cascalho, ficava olhando o mar, na esperança de ver a gente chegando, porque ela já não tinha mais a noção do tempo. Nesses 5 anos que a gente ficou longe, a gente perdeu muitas coisas. E uma das coisas foi o contato, né, a convivência com a nossa família. Mas, em compensação, a gente ganhou tantas outras coisas. Enfim, sós. Agora estamos vivendo realmente aquilo que sonhamos. E no futuro a gente pensa em fazer trabalhos sociais nas comunidades carentes e de difícil acesso da costa brasileira. Como dentista, ela tem a vontade, né, de voltar a atuar, mas dessa forma só. Desculpa, a emoção é muito forte. E essa foi a nossa odisseia. Desde quando nos reencontramos, a nossa vida antes, o que a gente fez para conseguir realizar o nosso sonho. Importante sempre, eu vou vencer. A gente nunca deixou de acreditar nisso. E sabíamos que essa vitória somente viria por meio de um esforço contínuo e só depois de muito trabalho. Nós podemos dizer que a vida é uma eterna descoberta. E a maior de todas as aventuras da vida é a experiência humana. E se você deseja viver essa experiência humana no mar, como a gente, uma das palavras fundamentais é medo. O medo
é uma palavra que faz parte do vocabulário de quem é responsável. O mar, que é uma manifestação espetacular, uma manifestação enorme, gigante da própria natureza. Ele sempre vai te mostrar o caminho, mas você nunca pode impor a tua vontade. Você tem que respeitá-lo. E, acima de tudo, você deve amar navegar, amar estar juntos e lutar sempre para realizar todos os seus sonhos. Muito obrigada pela atenção. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, ok? A gente está... Pois não. Tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente só pode ficar 6 meses com o barco no Brasil, e depois disso a gente é forçado a ir para o Caribe, que é muito chato, né? Ou para o sul também, só que aí agora é inverno, a gente não quer o frio, então a gente está subindo, já está com o barco lá na Baía da Ilha Grande. Todo mundo me pergunta, mas como brasileiros vocês não podem. Como a gente declarou a residência na Itália, nós moramos lá, então desde que a gente tem a residência fora do Brasil, você pode entrar com o barco temporariamente como se fosse um estrangeiro. E a gente aí nesse período ganhou 2 meses. Foi pura sorte, a gente chegou em Noronha, lá não tem a Receita, só tem a Polícia Federal e a Capitania dos Portos, deu as entradas legais, e veio. Como em Natal a gente ficou 6 horas, e veio descendo, a gente deixou para dar entrada só em Itajaí, né? E ali em Itajaí a gente foi muito bem recebido. A gente fez a entrada ali e ela não fez retroativa a data que a gente entrou em Noronha. A gente foi fazer depois de 2 meses que a gente já estava na costa. E ela falou, eu vou fazer para vocês daqui para frente. A gente comemorou. Com isso a gente tem até o final de agosto para dar dar a saída no último porto brasileiro. Né? Isso continua com a bandeira italiana, normal. Não, não, não. Estamos aqui vivendo para a vela também, né? Sim, sim. É. O que eu conversei lá com o pessoal da Receita, e era legal, eu tinha um amigo de Itajaí que trabalha na Receita, eu nunca usei desse artifício, ele é uma pessoa super legal, soube que eu estava ali, mas não interferiu, e a fiscal foi muito legal, e ela explicou